Bom dia, queridos, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos iniciando o nosso estudo dessa manhã, uma reflexão na palavra do Senhor, às nossas vidas, aos nossos corações. E hoje nós estaremos trabalhando com o tema Andando no Espírito. Na verdade, o imperativo, da palavra do Senhor, andai no Espírito, e está no livro de Gálatas, capítulo 5, de 16 a 26, onde a palavra do Senhor nos diz: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais os declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queridos, no início da história da igreja cristã, nos primeiros séculos, os primeiros cristãos, eles foram chamados ali, literalmente, de os do caminho, aqueles que viviam no caminho. Nós vemos isso em Atos 9:2. Essa designação, aos nossos irmãos, a igreja, no princípio, ela é muito sugestiva, pois a vida cristã, na verdade, ela é um constante a caminhar rumo à eternidade. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele demonstra essa mesma ideia do caminho, de estar no caminho, aqueles que são e estão no caminho, Ele dá a ideia ali aos filipenses de caminhar ou prosseguir para o alvo, para prosseguir para o alvo, o prêmio soberano da nossa vocação em Cristo Jesus, em Filipenses 2, o andar da vida cristã é a expressão comum que indica, na verdade, a maneira de viver, os costumes da vida diária, o impulso geral e a direção de toda a nossa existência, de uma existência. Nas Escrituras, o desenvolvimento da vida cristã é sempre apresentado como uma carreira que precisa ser percorrida, Prossigamos para o alvo, em Hebreus 12, corramos, a carreira que está nos proposta, Paulo, ele exortava ali os cristãos de Colosso a andar em Cristo. Nós vemos em Colossenses 2:6. Então, ao cristão é ordenado andar no caminho. E essa ordem, ela nos lembra a afirmação do próprio Jesus, que diz: eu sou o caminho, em João 14:6.
Então, assim, todo verdadeiro, genuíno cristão, na verdade, ele é um peregrino, ou um caminhante desafiado a andar o seu dia a dia, a sua caminhada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, né? E nós vamos, então, estar lidando nessa manhã com o que significa, né, esse andar no Espírito, né? Andai no Espírito, né? E no caminho. Nós vamos entender. Então, em primeiro lugar, a oposição, nós vamos ver aqui em primeiro lugar, a oposição entre a vida no Espírito e as obras da carne, né? O texto em que nós lemos, ele deixa claro no verso 16, aonde ele diz, digo, porém, andai no Espírito, né? Andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência ou os desejos da carne, né? Então ele deixa claro que há um conflito entre o espírito e a carne. A carne, ela pende para um lado, ela milita para um lado, e o espírito para o outro lado, completamente distinto. E a questão é quem assumirá o comando, né? Quem terá esse comando, né? Debaixo de qual influência viverá o cristão. E o imperativo é para que nós andemos no Espírito. É um imperativo, na verdade, que está no tempo presente, indicando uma ação contínua e habitual, né? Não é algo que nós fazemos por um determinado momento e paramos no outro, ou em momentos especiais. Não, é algo habitual, né? O cristão, por ser de Cristo, ele tem um tipo de vida diferente daqueles que estão sobre a influência da carne. É o que ele está dizendo. Contudo, o viver sob a influência do Espírito não é algo tão automático, né? Nós vemos, segundo o comentarista bíblico Donald Gutierrez, ele disse que esse viver, ele fala que esse viver, ele requer alguma perseverança, assim como uma criança que está aprendendo a andar, ele precisa de persistência, né? Como a criança, o andar no espírito, é como uma criança que começa a aprender a andar e ela não desiste, ela cai, ela levanta e ela vai dando continuidade, persistência, perseverança até caminhar sozinho, até estar andando. E essa metáfora, ela é muito sugestiva, porque o mesmo Espírito que nos dá a vida, né, que gera a vida no nosso espírito, na nossa alma, ele também dá forças e orientação no decurso da viagem da vida, né? Ele quem dá essa orientação e essa força. Então nós somos desafiados a uma entrega ao Espírito para que as concupiscências da carne não atuem. É exatamente isso que ele está dizendo. É um desafio, nós somos desafiados a uma verdadeira entrega ao Espírito para que as concupiscências da carne elas não atuem. E viver sob a influência do Espírito é viver debaixo da sua santa orientação, é viver em plena comunhão com o Espírito, o andar no Espírito, com absoluta certeza, ele nos fortalece na luta contra os desejos da nossa própria carne, né? Mas, infelizmente, hoje muitas igrejas, né, até chamadas cristãs, a vontade da carne, ela tem predominado na vida de muitos, ela tem imperado na vida de muitos. Na igreja no primeiro século, há exemplo de pessoas que imaginavam estar andando no Espírito e, na verdade, estavam
na carne, né? Nós vemos isso ali em Atos 5, com Ananias e Safira, né? Que achavam que estavam andando no Espírito e, na verdade, estavam manifestando os desejos da carne, da própria vontade, né? E ali sofreram as consequências dessa inclinação, desse viver na carne. Às vezes em um suposto andar no Espírito, nós cometemos atos próprios de quem está sob o domínio da lei da carne. E essa realidade, muitas vezes, ela tem trazido confusão no ambiente religioso. Muitas vezes, muitas práticas que é atribuída ao Espírito, ao andar no Espírito, né, unções, práticas, que nós temos visto que muitas vezes nos choca, né, unções e práticas, elas na verdade elas são obras, né, da carne e não têm absolutamente nada a ver com o andar no Espírito. E é mister deixar bem claro que, sendo cristãos autênticos, estamos sob uma nova área de influência, em um novo ambiente e com uma nova mentalidade. Agora em Cristo, nós contamos com a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o que nos torna dia a dia mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Antes, nós andávamos sob a influência do Espírito que atua nos filhos da desobediência, né? Nós éramos semelhantes ao nosso pai espiritual, que era, na verdade, Satanás, que era o pai das trevas, o pai da mentira, né? E agora, com a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, isso tem que nos tornar dia a dia, nos levando à semelhança do caráter da vida do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vamos ver, além então da oposição, né, entre a vida no Espírito e as obras da carne, a vitória, em segundo lugar, sobre os impulsos da carne. Quando Paulo exorta os cristãos a andar no Espírito, ele tem em mente que essa atitude de andar no Espírito pode produzir o livramento do pecado na vida cristã. Quando nós passamos a andar no Espírito, somos libertados das paixões e dos impulsos da carne. Isso não quer dizer que não surgirão tentações, elas estarão presentes. Mas o conflito entre a carne, né, e o Espírito, que mesmo continuando a existir, ele não terá a força, ele não terá o sucesso quando inclinamos para o andar no Espírito de Deus. Então, esse andar no Espírito, ele vai impedir que a carne ela obtenha a vitória, né? Segundo um comentarista bíblico, ele diz: as obras da carne não se manifestarão e nem se completarão na vida do cristão. Ele sempre encontrará forças para derrotar e frustrar a tentação, não chegando a ceder à mesma, praticando atos pecaminosos, né? É como aquele velho ditado que você não pode impedir, né, de um pássaro sobrevoar sobre a sua cabeça. Você tem noção que ele está sobrevoando, mas você pode impedi-lo dele se assentar e de fazer ninho, né, dele ali se alojar. E é exatamente aqui a mesma coisa, né? Então, andando no Espírito, ele sempre encontrará forças para derrotar e frustrar a tentação, não chegando a ceder à mesma, né, praticando atos pecaminosos. Como diz a palavra,
andai no Espírito e não satisfarei as concupiscências da carne, né? Você não vai ceder às concupiscências, ao desejo da carne, mas o primeiro imperativo de andar no Espírito. Andai de forma contínua, habitual, e não satisfarei os desejos, as concupiscências da carne. Então, o andar no Espírito, ele deve extrapolar, ele deve ir além do mero estudo da palavra, que é importantíssima, e a prática da oração, que também é importantíssima nas nossas vidas. Mas o andar no Espírito, ele deve ir além. É importante incluir uma busca aqui genuína e inteligente pelo Espírito do Senhor. E isso nos capacita a viver nossa vida fora da influência dominadora do pecado e da carne. Por isso que em Efésios 5 vai dizer: enchei-vos do Espírito, né? Não tenha apenas o Espírito que habita em nós, mas uma vida cheia. E essa vida cheia do Espírito é uma vida na plenitude do Espírito, é o andar no Espírito. Então, o fato do apóstolo Paulo ordenar o andar no Espírito mostra a nós que nós podemos e devemos fazer algo para essa capacitação. Paulo condena a atitude dos cristãos ali de Corinto, quando nós vemos que estavam andando segundo a carne e não segundo o Espírito. Nós vemos em 1 Coríntios 3:3, né? Alguns estavam andando, na verdade, na carne e não no Espírito. E o andar do cristão deve ser sempre diferenciado, deve ser sempre diferente. Nós somos regenerados, nós somos alcançados pelo Senhor, né? Nós somos salvos, regenerados para andar, segundo a palavra de Deus, para andar na prática das boas obras e não sob a influência e o impulso da carne. Nós vemos isso em Efésios 2:10, que fomos salvos exatamente para a prática das boas obras. Então, o nosso andar, ele deve honrar a dignidade da nossa vocação em Cristo Jesus. Andar no Espírito é andar em amor. Como diz a palavra, é andar como filhos da luz, não sob o impulso da carne, mas com sabedoria e prudência. O apóstolo Paulo, ele vai nos alertar dizendo que muitos dos que estão na comunidade, no seio da igreja cristã, estão andando como se fossem cristãos, mas que de fato, né, são inimigos da cruz de Cristo, ou seja, inimigos da igreja, né, travestido de irmãos, né, que na verdade estão manifestando ali no seu viver, na sua prática, apenas ali as obras da carne, né? Ele diz que são nuvens sem água, né? São tempestades impetuosas no meio do povo de Deus. Por isso é importante nós tomarmos cuidado. E ali, quando o apóstolo Paulo ele lista as obras da carne, aqui em Gálatas 5, ele termina com uma palavra bem radical. Ele diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós precisamos, queridos, ter plena consciência de que andar no Espírito é viver uma vida livre da escravidão do pecado. Isso diferenciará a comunidade, isso diferenciará a igreja de qualquer outra associação nesse mundo. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5 diz
que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se tornou novo. E por isso mesmo andamos agora em novidade de vida e livres da influência da carne. Em terceiro lugar, nós temos então a manifestação do fruto do Espírito. Depois de listar as obras da carne, aqui o apóstolo Paulo ele apresenta o fruto do Espírito no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O comentarista Donald Grudt, ele comenta que a mudança que Paulo faz, dizendo de obras da carne para fruto, é importante porque ele, aqui na verdade a palavra, ela renova e algo que é feito, né? É feito pelo esforço da carne, por algo que é completamente natural, que flui naturalmente. E a linguagem figurada que ele emprega aqui é para transmitir a ideia de um crescimento espiritual e em notável contraste com a deterioração que as obras da carne ela provoca. O fruto do Espírito ele vai se manifestando de forma crescente, de forma natural, sem a participação, sem o esforço da carne. Paulo deixa claro que o fruto do Espírito é o resultado aqui natural de cada cristão que anda no Espírito. À medida que ele anda no Espírito, ele manifestará o fruto do Espírito. Então, andar no Espírito é experimentar no dia a dia, no caminhar diário, o fruto do Espírito nas nossas atitudes, no viver diário, no falar, nas nossas manifestações de vida. Assim, nós poderíamos propor o seguinte entendimento a respeito do texto. Quem anda no Espírito ama, vive uma vida de alegria e tem paz. Ele é longâmino, benigno e pratica a bondade, é fiel, desenvolve uma vida de mansidão e tem domínio próprio. Quem anda no Espírito pertence ao Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo já o crucificou para a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. O velho homem, ele está morto, ele está crucificado, ele foi crucificado juntamente com Cristo na sua morte. Gálatas 5, 24. A igreja cristã, na maioria das vezes, queridos, tem dado ao Espírito Santo apenas o papel de doador dos dons espirituais. E é preciso resgatar e valorizar a obra do Espírito em nossas vidas como uma nova lei, não a lei escrita, a lei da carne, a lei das obras, mas a lei íntima no nosso coração. A lei escrita nas tábuas de carne do nosso coração, ali com as penas do Espírito Santo, que produz nas nossas vidas um andar de retidão, um andar de integridade, um andar segundo o Senhor. Aqueles que são de Cristo, como diz a palavra em João, devem andar assim como ele andou. A lei não foi e não é capaz de produzir essa vida de retidão nas nossas vidas. Somente a experiência pessoal com o Espírito Santo, mediante o andar no Espírito, pode realizar tal feito
nas nossas vidas. Então não tenhamos de forma nenhuma o receio de andar no Espírito, pois essa experiência significa viver uma vida normal, no normal de Deus, aquilo que Deus ele deseja nas nossas vidas, tendo a consciência de que a nossa comunhão com o Espírito Santo e acolhendo sua influência sobre as nossas vidas. Significa que mesmo com o conflito existente sempre entre a carne e o Espírito, é viver livre da escravidão da carne e do pecado. E acatando a orientação sábia do apóstolo Paulo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós estamos vivendo no Espírito, não estamos mais vivendo na carne, segundo os rudimentos do mundo, segundo a nossa vã filosofia, a nossa vã consciência do passado. Se vivemos agora no Espírito, e o Espírito aqui é o Espírito de Deus, nós vivemos sob a influência do Espírito de Deus, andemos e pratiquemos, vivemos, manifestemos também um andar no Espírito. E a grande pergunta para todos nós, será que no meu viver diário, pode ser visto o meu andar, o meu viver diário como alguém que está andando no Espírito? É necessário que nós pensemos, que nós estejamos sondando, O meu viver diário pode ser visto como o de alguém que está andando no Espírito. Eu estou andando no Espírito, o meu viver diário é essa realidade, é esse manifestar do Senhor, do Espírito na minha vida. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos, como igreja, que nós possamos individualmente estar vivendo essa vida de inclinação, essa vida verdadeiramente na plenitude do Espírito Santo. Andai no Espírito e não satisfarei as obras, as concupiscências da carne. Vamos orar? Pai de toda graça, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te damos, ó Deus, todo o nosso louvor, porque o Senhor nos deu, Senhor, ó Pai, o teu Espírito, ó Deus, o teu Espírito, ó Deus, que é santo, que nos santifica, ó Deus, em toda a verdade do Senhor para com as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. A tua palavra, Senhor Deus, que nos transforma, ó Deus, de glória em glória, segundo, ó Deus, a imagem, ó Deus, do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, ó Deus, como igreja, como filhos, a andar, ó Pai, segundo, ó Deus, o Senhor. Um caminhar, ó Deus, no Espírito, um caminhar, ó Deus, na plenitude, Senhor, ó Deus, da tua graça, manifestando, ó Deus, no dia a dia, através, ó Deus, do fruto do Espírito, a vida do Senhor, através do nosso viver, para a glória e para o louvor do teu nome. É que nós oramos, ó Pai, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e tenha um restante dia abençoado na presença do Pai.